Aleluia. Bom dia, Andréia. Shalom, shalom. Bom Bom dia a dia, todas Shalom. vocês. Bom dia. Bom dia, Cirlei. Bom dia. Aleluia. Bom, vamos dar início, né? Nosso tempo aqui. Hoje estamos aí mais um dia, né? Estamos aí completando mais um dia. Estamos no homem 25. Ontem eu esqueci lá de mandar apontamento, mas deu certo, né, meu povo? Hoje vocês fazem os dois, tem problema não. Nós fazemos, é. Mas glória a Deus por isso. Vamos dar início aqui. Eu quero começar com vocês hoje. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 103. Salmo capítulo 103. Salmo capítulo 103. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim: Bendiga Adonai a minha alma. Tudo em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga Adonai a minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todas as suas ofensas, cura todas as suas enfermidades, livra sua vida da cova, cerca com graça e compaixão, e o enche de bens em toda a sua vida, de modo que a sua juventude é renovado como o da águia. Adonai traz vindicação e justiça a todos os que estão oprimidos. Faz, fez conhecidos seus caminhos a Moisés e seus poderosos feitos ao povo de Israel. Adonai é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, rico em graça. Não acusará perpetuamente, não manterá sua ira para sempre. Não nos tratará como os nossos pecados merecem, nem nos retribuirá por causa por nossas ofensas, porque sua misericórdia para com aqueles que o temem é tão elevada sobre a terra como o céu. Removeu de nós o pecado, para tão longe quanto dista o leste e a oeste. Assim como um pai tem compaixão de seus filhos, Adonai tem compaixão daqueles que o temem, pois ele sabe de que somos, como somos feitos. Lembra que somos pó. Sim, os dias do ser humano são como relva. Ele germina como flor no campo, mas quando o vento sopra, se vai. Não se conhece mais o seu lugar. A misericórdia de Adonai sobre aqueles que o temem, porém, é de eternidade a eternidade. A sua justiça se estende aos filhos dos filhos, desde que eles cumpram a sua aliança e se lembrem de seguir os seus preceitos. Adonai estabeleceu seu trono no céu, seu poder real governa tudo. Bendigam Adonai, vocês e seus anjos, vocês poderosos guerreiros que obedecem à tua palavra, que cumpre as suas ordens. Bendiga Adonai todos os seus exércitos, que o servem e que fazem o que ele quer. Bendiga Adonai todas as suas obras, em todos os lugares onde ele governa. Bendiga Adonai a minha alma. Pai, nessa manhã nós queremos mais uma vez iniciar o nosso dia, primiciando esse tempo, primiciando o Senhor, nos dedicando ao Senhor, Pai, em devoção ao Senhor, nos rendendo diante da tua presença, nos rendendo diante da tua soberania, Pai. Mas não nos esquecendo, Senhor, de que tu és nosso Pai,
de que somos feituras suas, de que somos filhas do Senhor. E, Pai, hoje nós queremos fazer menção, Pai, desta palavra. Queremos iniciar, Pai, esse dia declarando que Tu és bom. A palavra do Senhor diz, Pai, que o Senhor, Pai, é misericordioso, tardio em irar-se, rico em graça, e não nos trata, Pai, como os nossos pecados merecem. O Senhor, Pai, lembra de que somos pó. O Senhor, Pai, nos faz lembrar de que somos feitos, somos obras das tuas mãos. Pai, a cada vez que o Senhor nos corrige, cada vez que o Senhor nos confronta, cada vez que o Senhor, Pai, vem trazendo ao nosso coração entendimento de que precisamos, Pai, ser transformados e renovados. É porque o Senhor ainda tem, Pai, o anseio no teu coração de nos conduzir ao padrão original, no qual o Senhor já determinou para nós. Pai, nós queremos, Pai, viver essa jornada em que estamos aqui de modo, Senhor, íntegro, de modo sincero, de modo profundo. E, Pai, como temos aprendido que Pentecoste não é um dia, mas é o compilato, ou seja, é a junção de cada uma dessas porções que nos torna aptos a viver, Senhor, o que o céu libera, Pai, no dia de Pentecoste. Pai, estamos caminhando, já estamos, Pai, mais um pouco que a metade do caminho. E, Pai, nós não queremos parar, porque quando entendemos o que é ser um Deus longânimo, quando entendemos os conselhos do Senhor, Pai, nós entendemos que o Senhor está nos chamando a uma vida de permanência contigo. Pai, uma vida de estarmos permanentes e que não desistimos, Pai, no meio dos nossos processos. Mas o Senhor, Pai, é fiel para aqueles que são fiéis ao Senhor. O Senhor guarda aliança com aqueles que guardam aliança contigo, conforme está escrito em Salmo 18. Pai, a tua palavra declara que o Senhor, Pai, é fiel com aqueles que são fiéis a ti, com aqueles que temem a ti. Então, Pai, que antes de qualquer coisa, que no nosso coração haja temor da tua presença. Senhor, que nós possamos, Pai, permanecer no processo, no trajeto, Senhor, que o Senhor está estabelecendo para nós. Assim, Pai, como nós temos dito nesses dias, quantas coisas o Senhor, Pai, tem mostrado dentro do nosso coração, quantas coisas o Senhor, Pai, tem revelado, Pai, de nós mesmos, quantas coisas o Senhor, Pai, tem falado a respeito de nós mesmos. Temos nos conhecido, Pai, mas não por um motivo humano, humanista, não. Pai, isso tem acontecido porque a cada dia da contagem do homem, nós temos te conhecido. E quanto mais nós te conhecemos, mais revelação de quem nós somos, nós também temos. Assim foi com Pedro. A tua palavra diz que quando Pedro declara, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, logo em seguida a sua resposta para Pedro foi, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pai, o Senhor nos ensina que quanto mais o Senhor é revelado a nós, mais entendemos o quão santo o Senhor é. Mas também, Pai, recebemos a confirmação da nossa identidade em Ti. Então, Pai, é isso que o Senhor está provocando em nós, que nós possamos saber, é acima de tudo quem Tu és, que nós possamos saber quem nós somos, Pai, em Ti. Não o que fizeram, os rótulos que colocaram em nossas vidas, não. Mas o Senhor tem nos chamado a entender quem nós somos em Ti. E por isso, Pai, podemos executar, podemos funcionar, podemos, Pai, ser úteis dentro, Pai, do reino do Senhor. O Senhor, Pai, tem arrancado as cascas de feridas, o Senhor, Pai, tem limpado, Senhor, as necroses das nossas feridas, para não para nos matar, mas para nos conduzir, Senhor, a esse nível profundo de cura, conforme está escrito em Salmo 103. O Senhor é Deus que perdoa todas as nossas, que cura todas as nossas enfermidades e que perdoa todos os nossos pecados. Sim, Pai. E o Senhor é tão bom, tão compassivo, tão maravilhoso, que o Senhor não nos trata como os nossos pecados merecem. Pai, pois se fosse assim, já éramos, Pai, para nem termos ar para respirar mais.
Mas não, o Senhor acredita, Pai, e que o homem, ele pode sim fazer o techuvá a partir do teu espírito, fazer o percurso de volta, se arrepender, ser tratado, ser moldado, ser transformado a partir da tua vontade. Então, Pai, que nós, assim como eu falei no sábado, que nós não percamos o tempo da tua visitação, que não estejamos distraídos, que o desânimo não tome conta do nosso coração, mas, assim como o Senhor nos ensinou no sábado, nos ajude a permanecer, Pai, a permanecer para que o nosso fruto ele seja, Pai, dotado de nutrientes, de sabor, frutos, ó Pai, que sejam permanentes e permanentes, ó Pai, para o teu reino. Assim, Pai, nós oramos nessa manhã e te pedimos, em nome de Yeshua, nos ajuda, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, minhas queridas? Nós estamos aí nesse processo, falando acerca dos conselhos do Senhor e também, né, da longanimidade, do fruto da longanimidade. E hoje eu queria trabalhar com vocês um texto, está lá em Êxodo, capítulo 34. Abra sua Bíblia aí. Quando você abre, você me dá só um minutinho, por favor. Êxodo, capítulo 34. Acharam? A palavra do Senhor nos diz assim. Eu vou ler a partir do 1, nós vamos do 1 até o 7, tá bom? Só para a gente contextualizar. Adonai disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedras, semelhantes às primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, quebradas por você. Esteja pronto pela manhã, você deverá subir ao monte Sinai, apresentar-se a mim no cume da montanha. Ninguém deve subir com você e ninguém deve ser visto em nenhum ponto da montanha. Não permita que nem os rebanhos, nem o gado pastem diante desta montanha. Moisés cortou as tábuas de pedra como as primeiras. E então levantou-se bem cedo e subiu ao monte Sinai, que com as 2 tábuas de pedra nas mãos, como Adonai lhe ordenara. Adonai desceu em uma nuvem, colocou-se perto dele ali e pronunciou o nome de Adonai. Adonai passou adiante dele e anunciou, e o de Revavirê, e o de Revavirê, ou seja, Yahweh, é Deus misericordioso, compassivo, lento em irar-se, rico em graça, verdade. Ele mostra graça à milésima geração, perdoa as ofensas, os crimes, os pecados, entretanto, não isenta a culpa e faz os efeitos negativos das ofensas dos pais serem experimentados pelos filhos e pelos netos deles, até pela terceira e quarta geração. Bom, nós estamos nesse processo aí de falarmos sobre a longanimidade, os conselhos do Senhor. Quando nós chegamos aqui em Êxodo 34, essa aqui vai ser a primeira vez que, ou a mais marcante, né, em que Deus ele se apresenta como um Deus longânimo, como um Deus que é tardio em irar-se. A palavra longanimidade,
ela representa, ela significa também tardio em irar-se, ou como está aqui na versão judaica completa, lento em irar-se. Quando nós pegamos isso, nós precisamos de compreender o quê? Que a longanimidade, ela é a capacidade de suportar, olha isso, a capacidade de suportar, permanecer, responder com paciência diante diante de pressões, falhas, processos, provocações. Olha isso, sem romper, sem desistir, sem endurecer o coração. Então, olha isso. Vou repetir aqui para vocês. Eu estou usando aqui algo, o Senhor trouxe isso muito forte no meu coração. Ontem eu falei sobre isso no culto. Eu tive a oportunidade de ministrar na nossa igreja local. E ontem eu falava exatamente sobre isso. E a gente para analisar isso aqui dentro do entendimento do Senhor. Dentro do entendimento do Senhor. A longanimidade, queridos, ela não é passividade. Não é você ouvir tudo calado, mas é como você reage. Olha isso. É como você reage, é a capacidade de suportar, é a capacidade de permanecer, é a capacidade de responder com paciência quando você é contrariado. E quando Deus, nós estamos aqui falando de Êxodo 34, então, olha isso. A longanimidade, ela não é passividade, ela é sabedoria. A longanimidade, ela é a maturidade que nós vamos adquirindo por meio de Cristo, nos processos em que vamos vivendo. Então, às vezes a gente fala assim, ai, Senhor, me dá paciência. Queridos, o Senhor, ele nos dá paciência, mas a paciência, ela precisa de ser acompanhada de longanimidade. Por quê? Porque senão, mesmo você tendo paciência em determinado momento, você não consegue suportar ou permanecer suportando situações que vão acontecendo nas nossas vidas. Então, veja, em Êxodo 34, aí agora eu vou pegar aí a partir do versículo 5, Deus, ele acabou, né, de falar com Moisés. Ele disse para Moisés, olha, se prepare para amanhã de manhã. Agora você vai cortar as tábuas de pedra e vai trazer para mim, porque a primeira vez que Deus faz isso, Deus é quem dá as tábuas. Ele chama Moisés, Moisés fica no monte 40 dias com ele, e ali Deus entrega para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. Só que, olha que interessante, por que que Deus está fazendo isso aqui de novo? Depois eu te encorajo a ler Êxodo 32, Êxodo 33, para que você entenda com maior profundidade. Em Êxodo 32, Moisés está sobre o monte com Deus. E, queridos, Deus está entregando para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. Ontem eu até usei o exemplo. Você imagina você preparar algo com muita dedicação para sua família. Peraí, queridos. Algo com muita dedicação para sua família, um presente. Aí você vai, prepara tudo, e Moisés chega, né? Você chega diante do Senhor, o Senhor vai, te entrega. Só que na hora que ele está entregando, Deus tem outros atributos que esses não são dados ao homem, que é a onipresença, onipotência e onisciência. Enquanto Deus está entregando, no mesmo momento que ele está com Moisés sobre o monte, ele está com o povo lá embaixo do monte. E o povo pega e fala assim para Arão: olha, nos dê deuses que vai à nossa frente, porque quanto a esse Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele, nem se ele vai voltar. Arão, imediatamente, pronto, ele fala, me dá o ouro que vocês têm, ele joga o ouro no fogo e é feito o bezerro de ouro. E ali, o que é que o povo ainda faz? O povo não só constrói um ídolo, como o povo sacrifica para o ídolo, como o povo faz um culto para o ídolo, e ainda fala que o ídolo é o Deus que os tirou do Egito. Você pensa o coração de Deus nessa situação. Porque se tem um pecado que Deus odeia, ele odeia todos, mas tem um que ele detesta, que é a idolatria, que é o adultério. E aí o povo
E aí o povo, o que que ele está fazendo? O povo, enquanto Moisés está lá recebendo o presente de Deus, né, que Deus estaria entregando, e aí você vai perceber o quê? Que ali não havia paciência e muito menos fidelidade. Se você pegar o texto para você ler, o povo não está rejeitando a Deus, o povo está rejeitando Moisés. Porém, quem é Moisés no contexto? Ele é a figura de Cristo. Então, o povo ele está rejeitando o caminho, está rejeitando o próprio Cristo. E aí, Deus vira para Moisés e fala assim: ó, pega essas tábuas aí e desce, porque o povo que você tirou do Egito está cometendo idolatria. Eles estão fazendo um bezerro de ouro. Queridos, eu leio Êxodo 32 e 33, é como se eu sentisse o coração de Deus ali. E aí Deus pega e fala para Moisés assim: olha, eu vou matar esse povo, eu vou fazer uma nação a partir de você. Moisés vira para Deus e fala assim: Senhor, eu não tirei esse povo do Egito, quem tirou foi o Senhor. Quem arrancou o povo do Egito foi o Senhor. E agora o Senhor vai matar eles aqui no deserto? O que que vai ser desse povo? O que que vai ser do seu nome? Como o seu nome vai ser lembrado? Aí passa Êxodo 32, 33, Deus fala que não vai ir com eles, Deus não vai matar, mas também não continua caminhando com eles. Moisés, com o coração sábio, com o coração voltado para o coração de Deus, porque ele conhece o coração de Deus, ele fala: olha, Senhor, Deus promete que ia conduzir o povo, que ia dar um anjo para ir à frente do povo, que ia vencer os inimigos da terra prometida, mas a presença dele não estaria. Se fosse para outros que não conhecem, a proposta do Senhor até é boa, né? O Senhor vai mandar um anjo, vai vencer os inimigos, vai dar uma terra. Então, a promessa vai ser cumprida. Mas para Moisés, não, queridos. Moisés não valia terra, não valia anjo, não valia vencer inimigo. Para Moisés, o que valia era a presença. Então, ele fala em Êxodo 33, não me deixa partir daqui com esse povo se a tua presença não for conosco. E é interessante que a resposta de Deus é: Moisés, minha presença vai com você, eu te darei descanso. Sabe por quê? Porque o coração de Moisés ficou, queridos, atribulado de imaginar aquele povo e ele caminhando naquele deserto sem a presença de Deus, mesmo tendo um anjo. O anjo não é Deus. Ele estava falando: eu não quero uma substituição da tua presença. Eu não quero apenas sinais de que o Senhor está com a gente. Eu quero a realidade de que o Senhor está conosco. E aí em Êxodo 34, Moisés, ele é chamado por Deus e Deus vai de novo entregar as tábuas dos 10 mandamentos. Só que agora, Moisés é quem tem que cortar as tábuas e levar. E existe um estudo dos antigos, né, que vai dizer que quando Deus chama Moisés para subir com essas tábuas, Moisés, ele sobe 8 vezes o monte, até Deus aparecer. Gente, vocês já viram como é o Monte Sinai? A altura que é, nunca viram na internet? É muito alto. Moisés sobe, Moisés desce. Moisés sobe, Moisés desce. Até que na última vez Deus aparece para ele. Você imagina isso? E Ari, por que que você está falando tudo isso? Porque Deus tendo todo o direito, queridos, Deus tendo todo o poder e toda a autoridade para se apresentar como um juiz aqui. Ele se apresenta como um Deus que é longânimo. Ele se apresenta como um Deus de misericórdia. Ele se apresenta como um Deus que é tardio em irar-se. E no original, a palavra longânimo é de longas narinas, nariz grande, vamos colocar assim na linguagem brasileira, né? Tem um nariz comprido. Mas, Ari, como assim um nariz comprido? É porque no hebraico é assim. O significado das coisas, ela precisa ter algo visível para que as pessoas entendam. Então, sabe quando você tem aquela expressão assim, ó, a pessoa está irada, aí você fala assim, calma, respira, calma, não reaja sobre a sua ira, respira, aí a pessoa vai,
Aí tem gente que fala, respira 3 vezes, André. Respira 7, se for necessário, mas respira. Então, a ação de Deus aqui, quando ele diz assim, ó, eu sou longânimo, tardio em irar-se, sabe o que que Deus estava dizendo? Olha, Moisés, eu já puxei o fôlego para esse povo. Eu poderia agir com toda a ira do meu coração e estaria dentro da minha autoridade, sem ser injusto. Mas eu decidi respirar. Só que aqui não para aqui. Por quê? Porque Deus, ele é longânimo, mas o fruto do Espírito também é longanimidade. O que eu quero te dizer com isso? Que se você conhece o Senhor, a sua ira não pode falar mais alto do que ele. Porque além dele ser longânimo, ele ainda dá ao homem o fruto da longanimidade. Ele ainda manifesta no homem o fruto da longanimidade. Aqui tem um código. Sabe qual é o código? Tá irado? Respira. Ficou bravo? Respira. Porque olha isso aqui. Nós falamos muito acerca, não sei o quê. Eu sou assim, é meu temperamento. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Uns falam, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, que é o temperamento quente. Mas, queridos, o seu temperamento não pode ser a sua desculpa para pecar contra Deus, para tratar a pessoa, o seu próximo mal. O que Deus ele está nos revelando aqui é que ele não apenas deseja nos ajustar, ele quer nos conduzir a uma essência alinhada com a essência dele. E isso aqui, queridos, não se comprova apenas pelo que nós falamos, mas isso vai se comprovar principalmente nas nossas reações, nas atitudes e pela forma como nós tratamos o nosso próximo. Não é sobre justificar o nosso comportamento. Ah, esse é meu jeito. Eu sou assim mesmo, né? A gente gosta de usar essa frase, né? Esse é meu jeito. Quiser aceitar, aceita. Sabe o que o Senhor está nos dizendo? Que nós precisamos permitir que o Espírito de Deus transforme tudo em nós que ainda não se parece com Cristo. O que o Senhor está nos chamando a atenção hoje é: permita eu transformar em você tudo aquilo que não se parece com Cristo e ser irado, ser iracundo, ser alguém que fere por palavras. Queridos, isso não se parece com Cristo. As nossas reações não podem nos governar, mas o Espírito deve nos governar. Sabe por quê? Porque maturidade espiritual não é o que você prega, não é o que você fala, não é como você é visto, não é. Maturidade espiritual é como você se manifesta quando você é contrariado. E isso é maturidade, isso é o que comprova a nossa maturidade. Então, o que o Senhor ele está nos trazendo aqui nessa manhã é: eu sou tardio em irar-se. Eu sou compassivo, eu sou paciente, eu sou misericordioso. E, queridos, nessas características que eu disse aqui para você, todas elas Deus libera sobre o homem. Só que aí a gente precisa de compreender que Deus, ele quer nos tornar assim. Ele quer fazer de nós pessoas assim. Sabe por quê? A gente precisa de compreender que se Deus é longânimo, e a palavra longânimo, ela também significa, sabe o quê? Aquele que não vê você pelo pecado que você pratica, mas ele vê lá na frente quem ele quer te tornar. Mas isso não quer dizer que Deus está pondo um pano quente no seu pecado. Não, aqui, ó, Êxodo 34 falou. Eu sou o Deus que perdoa os pecados, mas eu não isento de culpa. Mas quando Deus ele vem confrontando o nosso coração a respeito disso, sabe o que ele quer dizer?
Ele quer dizer assim, olha, eu sei que você falhou, como diz a Carla, né? A Carla que gosta de falar pisei no tomate, Ari, preciso confessar, eu acho muito engraçado, ela fala assim, pisei no tomate, preciso confessar. Ele sabe quando você pisa no tomate, vamos colocar assim, mas ele vai te permitir passar por processos para o quê? Para te conduzir ao arrependimento. Para te levar ao arrependimento, sabe por quê? Porque ele não quer que você se perca, mas ele quer que você aprenda. E às vezes a gente fala assim, ô Senhor, me dá paciência. Vamos usar a palavra aqui, me dá longanimidade. Eu disse isso já várias vezes. Ele não vai te dar paciência e não vai te dar longanimidade. Ele vai te dar oportunidades de ser paciente e ser longânimo. Por quê? Porque isso são reações. E quando você aprende a dominar isso pelo Espírito, e um dos frutos do Espírito é domínio próprio, nós vamos aprender sobre ele ainda. Quando você começa a dominar isso pelo seu Espírito, queridos, isso quer dizer que você está alcançando um padrão de maturidade no Senhor. Mas, Ari, às vezes fala algo assim comigo e na hora eu já explodo. Falta em você fruto. Porque você pode fazer o que Deus fez aqui, ó. Você acha que a vontade de ler? Eu vou deixar de para casa para vocês. Lê Êxodo 32 e Êxodo 33. Quando você lê, peça ao seu Pai, me faça entender o seu espírito aqui, ó, nesses dois capítulos. Quando Deus vê o povo de Israel fazendo o bezerro de ouro, queridos, na hora você vê que o tom de voz de Deus muda. Ele poderia só ter feito assim, ó. Pronto, destruí todo mundo, deixei só Moisés. Bora, Moisés, que eu vou fazer uma nação agora. Ele não precisava pedir a opinião de Moisés, não. Ele falava para Moisés, me deixa fazer uma nação a partir de você. Deus, ele poderia falar, ó, matei o povo, agora vem cá que eu vou gerar uma nação a partir de você. Rapidinho aqui, eu acelero o tempo, 40 anos vocês já vão ficar aqui mesmo, 40 anos eu já resolvo tudo aqui, ó. É o tempo que eu preciso. Né, André? Mas Deus, além de ser longânimo, compassivo, misericordioso, ele é sábio. Deus, ele ouve Moisés, porque Moisés também era longânimo. Se você pegar Êxodo 32, 33 e 34, você vai ver que o mesmo sentimento que está em Deus também existe no coração de Moisés. Moisés também é longânimo. Moisés fala: Senhor, não faz isso com o povo, não. Lembra-te da tua promessa. E aí, o que é que Deus faz? Trazendo aqui para o significado original, Deus respira fundo. Queridos, os momentos em que você é contrariado, pratique respirar fundo. Pratique não dizer o que é seu direito. Olha que interessante. Era direito de Deus. Ele tinha autoridade para isso. Ele estava certo, sim ou não, André? Estava certo, sim ou não? Ele não poderia? Né, pastora Cícera? Mas sabe o que ele fez? Olha, eu estou no meu direito, mas eu abro mão do meu direito de vingança para me mostrar longânimo. Deus está se revelando longânimo. Então, se Deus que é Deus, queridos, que todos os atos de Deus é justo. Ele decidiu se mover em longanimidade. Olha, isso buga minha mente, gente. Ontem eu estava falando sobre isso, eu falava, meu Deus, que Deus é esse? E sabe o que ele está falando para nós? Vocês também podem ser assim. Mas, Ari, como que funciona isso? Não sei. É pelo Espírito. Mas talvez o que o Senhor está nos fazendo prestar atenção aqui nessa manhã, lembra que nós estamos tirando o fermento de dentro de nós, né? Nem é porque Deus já não te deu capacidade para ser longânimo. É porque nós nos acostumamos em ser irados. E nesse costume, é isso mesmo, falei. Mas depois, é só pelo Espírito mesmo. É isso aí, Thaís. Mas depois, o que que a gente fica? Mal. Olha, pequei de novo. Pisei no tomate de novo. Mas aí, queridos, o Senhor, aí você começa a prestar atenção, porque Deus ele vai te dando ainda mais oportunidades. E aí as situações começam a apertar, por quê? Porque ele quer extrair de você isso aqui, ele quer te provar, você consegue ser longânimo. Mas a gente só consegue ser longânimo, sabe quando? Voltando à palavra de sábado.
quando a gente aprende a ouvir os conselhos do Senhor. Porque eu não vou pedir para vocês falarem aqui, não, mas busca aí dentro da sua memória. Se toda vez que você agiu com ira, com raiva, com rancor, todas as vezes que você agiu com falta de perdão, Deus não estava falando lá no fundinho da sua consciência. Não faz assim, não. Não faz desse jeito, não. Faz assim. Não, mas é muita injustiça. Senhor, o senhor está vendo, eu estou no meu direito, não é? Lá no fundinho, no fundinho, no fundinho, você vai encontrar ali um conselho de Deus para você. E o que que a gente faz? Pum, né? Já tá com uma bomba e já quer resolver tudo. Mas o que não é longanimidade? Para me encerrar. Queridos, longanimidade não é aceitar tudo calado. Deus não aceitou tudo calado. Aqui, tá falando com Moisés aqui, ó. Eu sou Deus misericordioso, compassivo em irar-se, tardio. Eu sou um Deus de graça, de bondade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aqui, ó. Eu perdoo os pecados, mas eu não isento de culpa, não. A culpa tá aí. Sabe por que precisa ter culpa? Para haver arrependimento. Tá entendendo? Só que o problema aqui, olha aí, o que não é longanimidade? Engolir tudo calado. O problema está em como eu quero falar, em como eu quero me expressar. Aí é que está o problema. Não é você, ai, agora eu não vou falar mais nada, eu vou ficar quietinha aqui, engolindo tudo. E é nesse engolir tudo que a gente vai se deteriorando. Não é isso que Deus está dizendo. Longanimidade não é aceitar abusos. Longanimidade, queridos, não é a ausência de limite. Você pode impor seus limites. Mas deixa eu te dizer uma coisa: longanimidade também não é fraqueza emocional. Porque muitas pessoas pensam que você ser longânimo é você ser fraco, demonstrar fraqueza, mas não é. Pelo contrário, ser longânimo é você expressar sabedoria. Deixa eu ler aqui o que é. Ah, não, pastora Cícero. Semana passada louvei o Senhor pelo aprendizado. Dei glória a Deus por sair da zona de conflito com sabedoria. Ô, gente, só quem conhece pastora Cícera que sabe, né, pastor? Revelando o oculto e o escondido aqui. Só quem conhece pastora Cícera que sabe. Eu confirmo seu testemunho, pastora Cícera. Eu imagino o quanto que deve. Mas, queridos, não é. Veja isso aqui, eu vou repetir esse último aqui. Não é fraqueza emocional. É você ser sábio. É você se mover segundo o padrão do coração de Deus. Longanimidade também não pode ser uma desculpa para você reagir com rispidez, arrogância ou intolerância. Não pode. Mas o que é longanimidade, pastora Cícera? O que é longanimidade? Olha esses significados aqui. É você permanecer sem endurecer seu coração. É você permanecer sem se tornar insensível. É você suportar sem perder a essência de quem você é em Deus. É você esperar sem abandonar os processos. É você responder com maturidade. Pô, Ari, como que eu respondo com maturidade? Sabe quando que você vai responder com maturidade? Quando você aprender a respirar fundo e buscar os conselhos de Deus dentro da situação que está te fazendo ser irado. Longanimidade é viver as podas. Lembra que eu falei das podas aqui no sábado? Se você não assistiu a porção de sábado, você assiste. Fique atento. É você viver as podas e os processos sem romper com as alianças. Ari, que exemplo que você me dá isso? De Deus. Ele rompeu com a aliança aqui, mesmo estando irado? Ele quase. Ele quase. Mas mesmo assim, às vezes ele
ele falou aqui em Êxodo 33 que ele não iria, mas ele não estava rompendo com a aliança. Ele permaneceu cumprindo aquilo que ele tinha dito. Mas esse significado aqui mexeu muito comigo. É você viver as podas, os processos sem romper com a aliança. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não quer apenas que você contemple o caráter dele. Ele quer que você manifeste o caráter dele. E a partir das suas reações, pessoas vão dizer assim, ó, gente, pastora Cícera aqui deu o pequeno testemunho dela aí, ó. Eu acredito que quem estava perto, na situação, falou, gente, isso é pastora Cícera mesmo? Todo mundo fica impactado, porque já espera a reação, não é? Quando o Senhor começou a me ensinar, eu preciso muito ser longânima, ser muito mais. Mas quando o Senhor começou a me ensinar, sabe quando eu percebi, André, que eu comecei a ficar longânima? Eu tinha pavor de bater, quem não tem, né? Bater dedinho no canto da parede, cair coisa em cima da cabeça, bater na minha cabeça, odeio que bate na minha cabeça. Isso me deixa irada. Pessoa vir me dar tapa na cabeça? Gente, eu odeio isso. E aí um dia a gente estava no estacionamento, a porta do porta-mala do carro caiu em cima da minha cabeça. Ô, Andréia, dentro de mim, eu já tinha destruído o mundo. Mas eu respirei umas 10 vezes, eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Ah, eu falando que eu me vejo na cena. Falei, louvado seja o nome do Senhor. Falei com meu marido, falei, amor, arruma esse negócio aqui para esse trem não cair na minha cabeça mais. Em nome de Jesus. E aí, é verdade, a Thaís estava. Verdade, tá aí, ó, viu? Aí ele, tá bom, amor. Eu falei, obrigado. E eu fiquei o dia inteiro pensando que a porta caindo na minha cabeça. Mas eu não deixei aquilo que estava dentro de mim vir para fora, porque eu ia estragar o passeio de todo mundo. E Deus falou, falei, obrigada, Jesus. Foi igual a pastora Cícera, e nem eu mesmo acreditei. Falei, ai, Senhor, o Senhor está me fazendo longânimo, obrigada. Mas é dentro desse aspecto, brincadeiras à parte aqui. Mas não é fácil, queridos. Mas é você buscar esse autocontrole no Senhor, né? Essa pequena porção que eu trouxe para vocês faz parte da ministração que eu fiz ontem. Eu vou compartilhar o PDF com vocês, que eu acredito que ficou muito rico. E você pode estudar, você pode meditar no que está escrito e faça disso a sua oração hoje. Busque, né, ouvir, entender o que Deus ele está trazendo para nós. Faça disso a sua oração. Talvez, queridos, como eu disse, o Senhor ele não vai dar para nós um pó de pirim-pim-pim falando assim, olha, tá aí, ó. Agora, a partir de hoje, meu filho, tudo que fizer que você vai agir com paciência. Não. Mas ele vai nos dar oportunidade. Em tudo, você tem duas escolhas. Você tem a escolha de permanecer do jeito que você era ou de responder com o novo que Deus está trazendo para nós. Lembra que já algumas porções eu tenho falado. Deus está provocando algo novo em nós. Mas, queridos, quem vai manifestar isso, quem vai expressar isso, somos nós. Tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês. Hoje, o nosso, a nossa base aí é paciência que produz maturidade. Paciência é um dos significados de longanimidade. Então, eu vou enviar para vocês tanto a direção para o dia quanto o PDF. E aqui vai ter uma dinâmica de você expressar, você meditar o que Deus está formando em você. Você vai avaliar aí as situações que você reagiu de forma errada, mas as situações que você já tem corrigido no Senhor também. Queridos, isso precisa ser notório diante dos nossos olhos. A pastora Cícera aí, ó, compartilhou. Olha, na semana passada eu fiquei muito feliz. E eu gosto disso aqui, sabe por quê? Ela está trazendo a memória dela. Olha, se eu conseguir controlar uma vez, isso quer dizer que eu posso fazer outras vezes. Isso pode se tornar em mim um estilo de vida. Mas quando que a gente começa a trazer isso como estilo de vida? Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Ou seja,
Queridos, a nossa mente mente. Mas a gente precisa de trazer para dentro do nosso entendimento, olha, eu consegui uma vez, eu posso conseguir de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E pode observar, essa semana estamos falando de longanimidade. Pode ter certeza que a área que mais nós vamos ser provada, na longanimidade e ouvir Deus. Por quê? Porque Deus não quer só que a gente seja espectador. Ele quer que a gente seja manifestante daquilo que Ele está fazendo em nós. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, nós te rendemos graças nessa manhã, pela bondade, pelo amor, pela longanimidade do Senhor, pelos feitos do Senhor. Muito obrigada, Pai, porque tu és bom, Senhor, tu és bom, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, elas duram para sempre. O Senhor, Pai, age com fidelidade, Senhor. Pai, por isso nós clamamos a Ti nessa manhã, nos ensine, Pai, a ser longânimos, nos dê a oportunidade de reagir com longanimidade. Trata-nos, ó Pai, nos momentos em que somos contrariados, em que temos o direito, Senhor, de nos vingar, mas a vontade do Senhor é: respire fundo e haja com paciência. Pai, nos ensine a ser assim, pois assim, Pai, não é simplesmente o quanto estamos sendo transformados, mas o quanto estamos testemunhando do Senhor. Eu sei que para uns isso é mais fácil, para outros isso é mais difícil. Mas eu sei, Pai, que o Senhor disse que isso é um fruto. Então isso é derramado sobre todos. Então nos ensine, Pai, a nos mover assim, para que possamos, Pai, produzir esses frutos de arrependimento, esses frutos verdadeiros. Fazer, Pai, o percurso de volta, porque a tua palavra diz que a tua bondade, ela tem a finalidade de nos conduzir ao arrependimento. Então, Pai, que isso provoque em nós, que ao ler esse material, que ao orarmos, provoque em nós arrependimento, mas não apenas arrependimento, mas mudança, Senhor, transformação. Pai, em que as pessoas olham e falam assim, olha, se fosse em outro tempo, ela não reagiria assim. E nisso, Pai, o seu nome é glorificado. Que a nossa, que a nossa luz brilhe no meio dos homens, para que eles possam ver e glorificar o nosso Pai que está nos céus. Em nome de Cristo Jesus, nós te consagramos o homem de hoje e declaramos, Senhor, que queremos ser cada dia mais parecidos contigo. Em nome de Yeshua. Amém. Amém e amém. Amém, meus queridos. Que o Eterno abençoe vocês. Que o dia de vocês seja um dia abençoado, profético, próspero. Que você possa respirar fundo, ser longânimo e que os seus ouvidos estejam atentos aos conselhos do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Beijo no coração de vocês. Até amanhã. Shalom, shalom.